Boa tarde. Então, vamos lá. Configuração do EA de zeragem. Ele está no gráfico aqui. Vou adicionar ele para ficar aqui. Como ele vem? Ele vem aqui. Primeira coisa que você vai precisar permitir algo trading aqui no EA. Beleza? Aí você vai vir em ferramentas, opções. Aí nas opções você vai vir, provavelmente vai vir em gráfico. Aí você vem para Expert Advisor. Permite esse cara, permitir ao trade e desativa esses dois aqui de baixo que vai vir ativado. Feito isso, esse cara aqui em cima de algo trading vai estar sempre habilitado, mesmo que você mudar de uma conta para outra. Se você precisar de logar em uma outra conta, quando você voltar para a conta anterior, o AlgoTrade ainda vai estar habilitado. Eu preciso do AlgoTrade habilitado porque se você colocar um lote acima, o robô vai ir lá e diminuir seu lote. Só que ao invés de modificar a ordem anterior, ele vai cancelar aquela ordem, colocar uma nova ordem no mesmo preço. Ele não vai modificar o lote. E quando tem ordem fora do horário de execução, ele vai cancelar as ordens. Isso daí eu preciso de algo habilitado, senão ele não faz. Vamos lá. Vou abrir aqui a boleta do Garuf. Eu tô com a talha do botão do mouse, mas é a mesma coisa que eu arrastar a boleta do Garuf pra cá. É a boleta que eu tô usando, mas ela dá umas cavadas de vez em quando. Joguei ela pra cá, beleza. Stop loss de 30 pra take profit de 1. Vou colocar 15 lotes mesmo. Diminuir ela aqui. Vamos lá, vou colocar uma ordem aqui só pra você entender. Ó, coloquei a ordem. O robô. Quem que fez? Não foi a boleta do garoto, foi o boleto de risco. O que ele fez? Ele colocou a ordem, checou a ordem. Opa, risco está acima. Aí foi lá, diminuiu o risco. Depois ele checou, opa, tá fora do horário. Vamos lá, expert aqui, ó. Fora do horário de trade. Opa, mas como que eu configuro isso? Não tem a configuração aqui nele. Não tem a configuração aqui nele. É por isso que é importante ver pelo vídeo, porque tem que acessar o banco de dados do robô para alterar essa configuração. Vamos lá. As configurações por aqui, você vai fazer essas daqui. Ó, tempo, tá aqui, ó. Tempo entre trades. Tempo entre trades. Dá para configurar por aqui, sem usar o banco de dados. Início do trade. Início da janela operacional. Colocar aqui que meu início da janela operacional é 1 hora. Só para lembrar, é horário da corretora, não é horário local, tá? Então aqui nós estamos às 18h10 da corretora aqui, ó. Final da janela operacional, vou colocar aqui às 22, que estamos às 18 aqui do horário do local da corretora, então às 22 deve dar. Vamos lá, colocar aqui. Ele ainda fechou. Por quê? Porque está pegando do banco de dados. Como que eu tiro para pegar do banco de dados? Se eu não me engano, sem isso daqui, eu acho que tá. Tá tudo pelo banco de dados, então. Beleza. Aqui faz um tempinho que eu não estava mexendo. Faz um tempinho que eu programei o robô. Vamos lá. Como que eu vou acessar o banco de dados? Eu uso o DB Browser. Se você pesquisar aqui no Google DB Browser, eu fiz a pesquisa e já deixei o site. Se você pesquisar aqui DB Browser, é o primeiro link que tu vai achar. Aí já vai vir direto na página de download. Se eu não me engano, já vai vir direto na página de download. Não veio na página de download, beleza. Página de download, beleza. Você tem a opção de baixar o zip ou o standard. O standard é o instalador e o zip é um executável. Tanto faz qual você baixar.
E aqui o ideal é você baixar a versão do sistema, mas se o sistema for 64 bits e você baixar de 32 também não vai dar muito problema. Então vamos lá. Eu tenho ele aqui, TV Browser. Ele abriu na outra janela, vou jogar para a janela de cima. Ele abre desse jeito aqui, mas eu preciso abrir o banco de dados. Você vai vir em arquivo, abrir banco de dados. Opa, precisa pasta. Eu não sei onde que fica. Se eu não sei onde que fica, eu vou te passar onde que fica. Você vai vir no Meta, em arquivos, arquivo aqui, onde você abre um novo gráfico. Você vai vir abrir pasta de dados, beleza? Abriu na outra tela de novo, vou jogar para a tela de cima. Essa pasta aqui é a pasta exclusiva deste MetaTrader. Se eu tiver um outro MetaTrader aberto e eu abrir pasta de dados no outro MetaTrader, a pasta não vai ser a mesma, não vai conectar uma com a outra. Então o que eu vou fazer? Eu abri a pasta, eu vou voltar para terminal. Opa, voltei para terminal. Aqui é a pasta de todos os MetaTraders que tem. Mas onde que eu vou? Eu vou no Common, que é o diretório comum de todos os MetaTraders, ou seja, todos os MetaTraders instalados nessa máquina enxergam esse local. Common Files, ó, ascaptos.sqlite. É esse cara aqui que eu vou abrir no banco de dados lá. Eu fiz upload dessa pasta para o Mega. Se você tiver mais de uma máquina e quiser que todas as máquinas estejam configuradas dentro da sua configuração, você pode fazer upload desse arquivo aqui, desse arquivo de banco de dados para o Mega e no outro baixar dentro do Common Files do Mega. Mas vamos lá. Aqui eu vou jogar a pasta aqui em cima, jogar a pasta, Ctrl V, beleza, ascaptos.sqlite. Opa, abriu. Ó, currents, entries e tal. Eu vou vir aqui? Não, eu vou vir em navegar. Ó, tá vendo que tá os dados da... Como se fosse uma tabelinha do Excel, ó. Count currency, symbol currency, value. Beleza. O que eu vou configurar aqui? Eu vou configurar max drawdown. Esse cara eu vou configurar. Só que, como que eu sei qual que eu vou configurar? No seu aí provavelmente deve ter só um. Só que se você usa mais de uma conta, como eu, o que vai acontecer? Vai ter mais de uma conta. Como eu sei qual conta que é? Ó, Fusion Markets, Active Trades. No início vem a corretora, depois vem a CC, que é referente à conta, e o número da conta. Então, como que eu sei qual conta que é? Eu tenho que ir lá no MetaTrader. Beleza? Eu vou vir no MetaTrader e vou lá em cima. Qual conta que é? 57894. 57894. Olha ela aqui. Então, beleza. Vai vir zerado para você. Vai vir zerado. Vai vir isso daqui. Mas eu já configurei. Então, vou reverter modificações. Beleza? Eu já configurei isso. Aqui é ano. Essa coluna aqui. Vou deixar organizado assim. Beleza. A primeira é ano. Quanto de drawdown eu aceito no ano? A segunda é mês. A terceira é semana. E a quarta é dia. Isso daqui vai resetar na referência. Então, por exemplo, o drawdown de hoje não vai afetar o drawdown de amanhã. Vai voltar. Mas se eu passar hoje mais os 2 últimos dias, passado o drawdown da semana, ele vai te zerar. É a mesma coisa se passar o drawdown do mês em alguma semana, ele vai te zerar. Então aqui é a configuração de drawdown. Beleza. Losing trades. Aqui é sequência de trades perdedores. Não é sequência. É simplesmente ter tido 3 trades perdedores. No caso do S&P aqui, ó, não é stop sequencial. Tive 3 stops no dia, acabou o dia. Se tô para frente, se tô para trás, se tô no 0 a 0. Tive 3 stops no dia, eu paro o dia. Beleza? O sequencial eu posso adicionar, mas ainda não tem. O max case é o quê?
quantos trades eu posso fazer no dia? Ah, meu operacional no dia geralmente dá 3 entradas. Beleza, no dia dá 3 entradas. Se eu fiz 5 entradas no dia, eu não posso mais fazer entrada. Beleza, eu vou colocar aqui 5. Esse action aqui você não vai mexer, porque esse action quando você fizer uma entrada e encerrar aquela entrada, o robô vai salvar aqui. Então você vai mexer nessa coluna aqui, Max Trades. Na coluna Max Losing Trades, você vai mexer aqui, Max Losing Trades. O Actual, que é o atual, você não vai mexer porque é onde o robô salva. Aí ele vai comparar um com o outro. Beleza. Tá acima ou tá igual, ele não vai deixar você operar. Risco por estrutura. Isso daqui, esse risco por estrutura, ele é mais para mim que eu uso script em paralelo. Daí o script lê o risco por estrutura que eu vou utilizar e já calcula. Mas, se eu não me engano, tem o default aqui. Isso, tem o default. Então aqui, vamos lá. O risco por estrutura que você vai usar é o default. Porque geralmente vai ser o default que vai estar lá. Só que lembra que eu tirei... Lembra que eu vim aqui no EA e tirei em propriedades aqui a referência? Então não é mais o default. Agora é o nulo. É o nulo não, é sem conteúdo nenhum. Então se eu voltar para default, ele vai voltar para o default. Lá ele vai voltar para pegar esse default aqui. Ele vai pegar esse default ao invés desse cara aqui. Agora, se por exemplo eu alterar o nome ali, creio que ele vai alterar lá também, se tiver em uso. Vou colocar aqui um exemplo. Sigma ISK Total. Vamos lá. Ele provavelmente vai alterar a planilha aqui. Não vai atualizar? Não atualizou. Mas como que eu faço para atualizar? Eu altero aqui. Beleza, então ele não está usando o risco por estrutura. O risco por estrutura que ele está usando é esse risco aqui. É esse risco aqui que você faz input. Risco por estrutura que ele está fazendo é esse cara aqui. Beleza. Vou voltar para o default. Se... Ah, tá. O database is locked. Então, quando você editar o banco de dados, clica aqui em cima em escrever modificações. Porque senão o EA não consegue acessar o banco de dados. Vou voltar aqui. É mais fácil vir por aqui, lista de expert. Vamos lá. Vou alterar aqui para Sigma Risk. Ver se vai chegar lá. Vamos lá. Sigma Risk. Vamos ver se vai atualizar lá. Ó, atualizou aqui. Então, vamos lá. Independente do nome que você escolha para referência. Não depende o nome que você escolher para esse daqui. Mas você tem que garantir que o nome que você escolher para esse daqui, para referência, tem que ser o mesmo nome que você vai jogar no risco aqui. Beleza? Então, ó, Sigma Risk e lá tá Sigma Risk. Se eu alterar o nome de referência lá, o que eu joguei em Sigma Risk aqui não vai valer mais. Beleza? O nome tem que bater. E aqui, mão 1, mão 2, mão 3, mão 4. Se você tiver um risco variável conforme a sua confiança no dia, ou conforme a confiança de alguma entrada específica, ou alguma estrutura, por exemplo, tendência que deu consolidação no meio. Ah, eu tenho mais confiança de fazer uma limitada na consolidação a favor da tendência. Beleza, se eu tenho mais confiança naquela entrada e eu aceito fazer aquela escalada para frente para aumentar o risco da estrutura, e isso é minha mão 1, beleza. É o risco da estrutura. Esse Sigma Risk aqui que eu coloquei lá, não vai ser Sigma Risk para você, provavelmente vai ser Default, que é esse daqui de cima. Mas se você alterar o nome, vai ser o nome que você colocar.
O que você colocar na mão 1 é porcentagem, tá? Você pode colocar, é double. Então você pode colocar 0,5. Só lembrando que não é vírgula, é ponto, tá? Se for vírgula, vai dar pau no robô, não vai dar erro. Vai dar erro e ele provavelmente vai te zerar porque não entendeu que aquilo é um risco em porcentagem. Porque para programação isso daqui tem que ser ponto. Então vamos lá. Se eu faço escalada para frente e eu me permito fazer aquela escalada no dia, o dia é um dia que tem uma notícia importante, então porque tem PMI ou porque tem payroll, eu vou operar com uma mão reduzida. Você vai alterar isso daqui aqui. Dia que é normal, eu vou arriscar 3% na estrutura inteira. É a estrutura inteira, tá? Não é a entrada individual. É o risco global. Se, por exemplo, eu faço uma entrada na continuidade do rompimento da tendência. Isso é uma entrada. Qual que é o meu risco disso? 1%. Deu uma barra de continuidade após essa continuidade. Eu realizei lucro dessa primeira entrada? Não realizei. Se eu entrei de novo, com mais 1%, então minha escritura tem 2% de risco, beleza? 2% de risco na escritura. Se deu um pullback e eu ainda não realizei lucro das duas primeiras entradas, e esse pullback eu arrisco 0,5%, minha escritura tem 2,5%. Aí, deu um rompimento dessa estrutura de consolidação, esse pullback. E esse rompimento entra com mais meio, beleza, tua escritura tem 3%. Então é esse 3% que você vai colocar aqui. Por que o meu tem tanta entrada aqui? Porque eu, dentro da programação, eu fiz nomenclatura diferente para cada tipo de entrada. E cada tipo de entrada aqui, eu tenho um script que executa e busca esse risco. Se a entrada deu. Por exemplo, eu tenho um indicador que ele coloca as linhas de entrada para mim no clímax, que é esse caso aqui, ó. Abertura do HK, clímax da abertura do S&P, clímax no manual e clímax da tarde, beleza? Então, nas janelas operacionais que deu as linhas, ele vai buscar esse risco de estrutura. Então, eu fiz desse jeito porque o meu risco não é uma escritura completa. Só que, para o risco do gerenciador, eu não preciso de separar esse risco em escrituras pequenas. Eu só preciso do risco global. Porque o que ele vai fazer? Ele vai te gerenciar pelo risco global. Se você passar o risco global, aí que ele tem que te gerenciar. Então não precisa de várias separações aqui. Eu faço essa separação porque eu tenho entrada em script que busca o risco individual de cada entrada para fazer facilitação, né? Facilitador. Coloca duas ordens pendentes para frente, duas ordens pendentes para trás e uma ordem de entrada no mercado. Daí eu preciso colocar o risco de cada uma estruturado. Aí beleza. Eu coloquei Sigma Risk. Então aqui são 3%. Digamos que é um dia de payroll. E em dia de payroll eu opere, mas não vá com o mesmo risco. Em dia de payroll eu opero com 2%, não opero com 3%. Então eu vou colocar aqui 2%, beleza? Aí eu venho aqui em escrever modificações, salvou. Aí nós vamos para Trading Time, beleza? O Trading Time, o que é? É minha janela operacional. Minha janela operacional, isso aqui. Então, o que eu vou editar aqui? Eu vou editar apenas a hora, o minuto e o segundo. Mas, geralmente, você só vai editar a hora e o minuto. Porque, geralmente, nossa janela não tem segundo junto. Mas, se você vê que precisa ter o segundo a mais, beleza. Pode colocar segundo também. Aqui, eu vou editar início da janela, final da janela, tempo entre trades. Se deixar zerado, ele não vai te cobrar. Se deixar qualquer coisa aqui, ele vai te cobrar o mínimo. O que seria cobrar esse mínimo? Eu encerrei um trade às 10h10.
Se eu coloquei que o tempo, o time between trades, o tempo entre trades, o espaço entre um trade e outro, é de 5 minutos, o que vai acontecer? Às 10h10, ele só vai me deixar operar às 10h15. Se eu abrir alguma ordem às 10h12, o que ele vai fazer? Abriu a ordem, opa, não pode, zerou. Se abrir posição, ele zera. Se colocar a ordem pendente, ele cancela a ordem pendente, beleza? E aqui, o last trade você não vai alterar. Esse daqui é o horário que o robô vai salvar para poder fazer checagem, beleza? Então ele vai fazer a checagem do último trade e disso daqui. Então o que você vai alterar é o início da janela, o final da janela, o tempo entre trade e o last trade, o robô que vai salvar. Só que eu deixo no banco de dados para poder fazer a checagem de um e outro. Eu não deixo dentro do próprio robô, por quê? Porque eu salvo no banco de dados esse tipo de coisa e não dentro do próprio robô. Se se o robô travar e ele fizer uma reinicialização, ele não vai perder o dado, porque o dado está salvo aqui. Se eu excluir o robô do gráfico e jogar o robô de novo no gráfico por algum erro que deu em qualquer coisa do meu meta, ele não vai perder o dado está aqui. O dado ele vai resgatar daqui na hora que ele for fazer a checagem. Então aí ele não perde esse tipo de dado. Vamos lá, risco por escritura já foi. Máximo de trade já foi. O máximo de trade é por ativo, tá? Se você opera mais de um ativo, você pode separar por ativo. Quantidade máxima de trades perdedores não é sequencial, é simplesmente ter 3 trades perdedores no dia já encerrou a janela. Mesma coisa para a quantidade máxima de trade. Teve 5 trades no dia, independente se foi perdedor ou ganhador, ele vai encerrar para você. Drawdown máximo, você vai pegar o nome da corretora e o número da conta, que no meu caso é essa primeira aqui, e vai jogar os valores aqui correspondentes. Beleza. Tamanho de mão. Aqui que entra esse cara aqui, ó. Lembra do risco por escritura? Mão 1, mão 2, mão 3, mão 4? Aí vem no tamanho de mão. O tamanho de mão é por ativo, tá? É por ativo. Então, o S&P tem payroll hoje. O S&P eu vou com mão menor. Mas eu opero DAX e o DAX o payroll não afeta em nada? Pô, no DAX eu posso isso com a mesma mão. No S&P eu quero entrar, mas eu quero entrar com uma mão um pouco menor, beleza? Então, o que eu vou fazer? S&P vai ser qual número aqui? Ó, risco por escritura. Mão 1 até mão 4. Qual o número que eu vou colocar lá? O número que está do lado aqui da mão. Hand 1. Então aqui, mão 1, beleza? Então, qual o número que eu vou colocar se eu quero usar essa mão 1? Eu vou colocar 1, ó. Epa, entre max não, hand size. Qual o número que eu vou colocar? Mão 1. Se eu opero, por exemplo, Bovespa, e a Bovespa vai afetar, o payroll não vai afetar, e eu quero operar, mão 1, S&P, mão 2. Que o S&P, o payroll vai afetar, o Bovespa não vai, a Bovespa, mini índice Bovespa não vai afetar. Então, beleza. O S&P vai ir com mão 2 e o mini índice vai ir com mão 1, beleza? Vou até dar um zoom aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Não vai dar para dar zoom não. Deixa eu tentar duplicar aqui. Dá para ver sim. Pelo menos a tela do notebook dá para ver. Vou duplicar esse cara aqui. Captura de janela. Reutilizar. Beleza. Não é de janela não, é de tela, meu filho. Remove esse cara aqui. E adiciona uma outra captura de tela. Beleza. Tá. Captura de tela. Aí eu vou transformar esse cara. Existe a transformação.
Tá mais fácil eu fazer isso aqui. Captura de tela. Isso aqui. Fazer isso daqui para ficar mais visível para vocês. Se tiver alguma maneira de dar zoom mais fácil, eu não sei como que faz. Mas eu creio que assim já resolve. Tá. Tamanho da mão. S&P vai ficar 2 e Bovespa vai ficar 1. Daí o que, que vai acontecer? O risco por escritura, lá que eu coloquei Sigma Risk, meu risco de escritura para o Bovespa, calma aí que eu tirei a cara. Meu risco por escritura do Bovespa vai ser 2%. 2%? Não, tá mão 1, né? Tá mão 1, ó. Bovespa tá mão 1. Vai ser 3%. Meu risco para Bovespa, limite, teto, 3%. Beleza? Meu risco limite para S&P vai ser 2%. Por quê? S&P eu coloquei mão 2, mini índice eu coloquei mão 1. Beleza? Então, ele vai pegar esse risco por escritura. Aí, máximo de entrada. Aqui tá uma coisa importante. Máximo de entrada. O que é importante nisso? Quantidade de entrada que você pode fazer. Por quê? Eu escalo tanto limitado para trás quanto stop para frente. E às vezes eu escalo limitado em consolidação quando está mais para frente. Então, eu faço mais de uma entrada. Não é só uma entrada principal. Se eu faço mais de uma entrada, o que eu tenho que colocar aqui? A mesma coisa, referente. Mão 1, mão 2, mão 3, mão 4. Beleza? Eu acho que não está pegando o Sigma Risk lá embaixo. Tá, eu vou fazer aqui. Estrutura. Colocar aqui nesse sem valor aqui só para dar exemplificação. Ó, se quando eu não diminuo a mão, eu faço 5 entradas, e essas 5 entradas são 2 stops, uma no início da tendência, uma limitada em consolidação e uma em mercado, tanto faz o tipo de entrada. Mas são 5 entradas, beleza? Então são 5 entradas, que eu vou colocar aqui 5. Quando eu reduzo a mão de 3% para 2, eu não entro mais com 5 entradas. Eu entro com 2. Só que cada uma eu compro 1%. Então eu vou colocar 2. Fechou? É isso. É isso aqui. Você vai colocar 5 e 2. E não esquece, escrever modificações. Só que eu vou escrever no Sigma Risk aqui. Vou escrever aqui no Sigma Risk 4 e 3. Que tá lá embaixo, só que como eu dei um zoom aqui, não tá aparecendo. Esse entries aqui, provavelmente não vai ser criado para você. Mas se for criado, ignora, porque o manuseador de risco não está utilizando isso. Isso daí é para outro tipo de robô que eu estou usando. Então, para mim está criado. Talvez para você não crie. E se não criar, não tem problema nenhum. Porque eu não utilizo esse tipo de checagem no robô de manuseio de mão, de manuseio de risco. Esse currency é o conversor entre moedas, conversor de câmbio. Esse currency é para o meu robô de currency update. Se você no EA, vamos lá, se você nesse EA aqui, você usou conversion, currency conversion, você ativou para verdadeiro, ele vai puxar no banco de dados. Mas para puxar no banco de dados, você precisa do currency update. Se você não tiver o currency update, ele não vai puxar nada no banco de dados. Então, se ele não puxar nada, ele vai considerar um pareamento de 1 para 1. Por exemplo, dá um exemplo básico. Real brasileiro para dólar americano. Digamos que o dólar americano esteja 5,50. Só um exemplo aqui, eu não lembro quanto que está agora. Digamos que esteja 5,50. E o real, digamos que você vai operar mini índice Bovespa.
A moeda do ativo é real. A moeda da conta é dólar. Então ele vai fazer uma conversão da moeda da conta, que é o dólar, que vale 5,5 vezes mais que o real, para ajustar lote e ajustar risco. Porque se eu considero que é um pareamento 1 para 1, ele vai te permitir um risco bem menor. Por quê? Por que um risco bem menor? Se 5 dólares equivalem a 1 real, e você está operando mini índice Bovespa com uma conta de 100 dólares, você vai arriscar 1 dólar, você está arriscando 5 reais. Só que, para o robô, ele está te dizendo o quê? Opa, essa posição aqui tem um risco de 5 reais. Só que a conta está te dizendo para arriscar 1 dólar. Ele não vai deixar você arriscar esses 5 reais. Mesmo o pareamento entre as moedas, deixando, porque é 1 dólar que equivale a 5 reais. Só que ele vai considerar que esses 5 dólares equivalem a 5 dólares. Esses 5 reais equivalem a 5 dólares. Porque o pareamento vai considerar 1 para 1 se você não usar o Currency Conversion. Beleza? Conta fixa. Conta fixa você pode ativar aqui para conta fixa. Daí ele não vai usar o account balance. O que é o account balance? Quanto de capital tem na conta. Ele vai utilizar conta fixa. Então, digamos que eu tenha 10 mil dólares na conta. Mas eu queira considerar que eu tenho apenas 5. Então, aqui eu vou colocar 5 mil dólares. Eu vou considerar que minha conta tem 5 se eu ativar esse conta fixa. Beleza? Se eu deixar desativado, ele vai considerar meu risco em cima da balança da conta, que é o quanto de capital tem na conta. Esse risco em porcentagem desconsidera ele porque a gente está usando o banco de dados. Esse risco em dólares, se está usando o banco de dados, a gente não vai usar ele, beleza? O referência, o reference, vai ser o nome que você vai colocar lá no banco de dados, que não eu falei mais cedo. Se o nome aqui está default, você vai editar no default lá do banco de dados. Eu editei no Sigma Risk, porque o nome daqui tá Sigma Risk. Então eu vou deixar isso daqui, beleza? Aí vamos lá. Vamos lá, próximo passo. Trading Time. O meu Trading Time, eu estou no... O meu Trading Time está dizendo que está fora do horário de trade. E aqui eu estou operando S&P. O S&P de 18 às 23, que está aqui. E ele está me dizendo que está fora da janela. Deixa eu ver aqui se ele vai me deixar operar. Ele não vai me deixar operar porque eu estou fora da janela. Beleza. Quanto que tá as horas da conta? Deixa eu ver. Observação de mercado está 18,52. 18,52. Trading Time. Trading Time do S&P. Deixa eu ver se é desse. Deixa eu tentar um outro ativo aqui para ver se ele vai. Tentar o SDJPY. Vou jogar para cá. Vou jogar para cá. Beleza. Esse aí é do boleto do Garuf. Tá. Vou atualizar esse cara. O SDJPY tá aqui. 1h às 22 horas. Beleza. Essa é a janela. Eu vou deixar isso daqui zerado. E vou escrever dados. Escrever modificações. Beleza. Vamos ver se ele me deixa operar. Stop loss, take profit. Vou deixar um stop loss de 10 pips. Com take profit de 25 pips. Não, vou deixar 100 pips, vai. 100 pips. Tá. Beleza? Fora da janela. E nós estamos às 18h40. Por que tá dando fora da janela? Não é pra estar. Estranho.
Quem tá dando fora da janela operacional? Aqui tá umas 22. Fora da janela? Se eu deixar esse daqui às 23. Vou remover o robô. Adicionar ele de novo. Ver se vai dar o mesmo erro. Deixar no default. Deixar esse cara aqui. Tá fora da janela operacional. E a janela operacional desse cara aqui tá de 1 às 23 e não tá às 23. Eita. Captura de tela. Aqui, ó. Tá dando um erro de fora da janela. Se der o erro fora, se der que tá fora da janela, ele não te deixa operar. Ele não te deixa operar. Agora, por que ele tá dando fora da janela, sendo que o S&P tá dando de 1 às 23? Eu vou checar e termino isso daqui mais tarde para te explicar. A explicação do robô até aqui tá perfeita, mas eu vou checar porque ele tá dando fora da janela e volto com isso daí. Beleza? Bom, continuando. Voltar para cá. Então, continuando. Aparentemente era só algum erro da versão que eu tinha no notebook. Parou de dar o erro. Então, vamos lá. Ó, eu tô com 15 lotes de S&P. Vou colocar aqui, ó. Diminuir a boleta aqui. Ó, 15 lotes, beleza? Dá o zoom aqui que fica mais fácil. Vamos lá, 15 lotes. Vou comprar. E reduzir o meu 15 lotes. Pera aí. Eu vou colocar um take profit maior. Pra gente poder ver visualmente. Tá, um take profit de 10 pontos. Ó, vou comprar 15 lotes. Ele reduziu para 3.1. Ó. É que aqui tá meio ruim, né? Tá meio ruim de ver, mas ele diminuiu para 3.1. Aqui, ó. Ele diminuiu meus 15 lotes para 3.1. Eu cancelei com script, tá? Esse é o script que eu tenho com atalho do mouse. Aqui, ó, 15, ele diminuiu para 3.1. Cancelei, beleza. Agora nós vamos trabalhar com horário. O horário do S&P. Eu vou trabalhar com o horário do USDJPY porque o do S&P é o que eu opero. Então vou trocar o ativo aqui só para eu explicar como que é a questão de horário. Aqui nós estamos aqui, ó, horário da corretora, esse cara aqui em cima. Aonde que eu vejo esse horário? Eu vejo esse horário na janela observação de mercado. Exibir observação de mercado. Eu vou ver qual que é o horário da corretora. 19h14. Ou então se eu olhar aqui embaixo. Eita, vocês não estão vendo. Se eu olhar aqui embaixo, eu vejo o horário. Beleza? Mas em observação de mercado é horário em tempo real. Ou se você fizer uma conversão de horário. Se você fizer uma conversão de horário. Deixa eu ativar a câmera de novo. Se você fizer uma conversão de horário, do seu horário para esse horário da corretora aqui, você consegue fazer uma estipulação em cima do seu horário. Mas vamos lá. O SDJPY está nos dois. Para tu puxar para um e vir para os dois, é o Chart Link. Tem no Marketplace. Eu utilizo, só que aqui no Meta que eu uso para programar, eu não estou com ele instalado, mas eu utilizo ele na conta real. Vamos lá. S&P. S&P não. S&P é o que eu opero, tá?
o SDJPY. Lá está 19,14. Vou considerar que aqui seja 19,20. Beleza? 19,20 às 23. Mudei lá. Se eu mudei lá, é para mudar aqui, correto? Ó, fora da janela operacional. Ah, vocês não estão vendo, beleza. Vocês viram a ordem, mas não viram o log. Ó, fora da janela operacional, beleza? Aqui embaixo. Fora da janela operacional. Então, isso é quando está fora da janela e ainda não começou o mercado. Mas digamos que eu esteja às 19 e só posso operar até às 19. Vamos lá, tem que ser date time. É meio chatinho de alterar, mas se você não deletar, no banco de dados o início, se você não alterar o início aqui, não deletar o espaço certinho, só alterar nesse final aqui e não deletar os dois pontos, ou se deletar, deixar dos dois pontos certinho no horário de hora, minuto, segundo, com a data no início, não vai dar pau. Não vai dar nenhum erro. Digamos que minha janela seja das 19 às 19h10. Digamos que eu só opere 10 minutos. Vamos lá. Ó, também cancelou minha ordem. Show? Ele cancelou minha ordem nos dois momentos. Agora eu vou considerar que eu vou até as 23h10 a partir das 19. Ó, deixou minha ordem. Por que ele não fez nada com a minha ordem? Vamos lá. Vamos voltar para esse cara aqui. Por que eu coloquei 001 e ele não fez nada com a minha ordem? Eu não atingi meu risco de 3%. Eu ainda estou dentro do risco de 3% que eu estipulei. Então vamos colocar aqui 0,25. 0,25 ainda está dentro do meu risco de 10%. Desculpa de não estar dando para ver o 0,25 dali. Mas aqui, ó, aqui embaixo dá para ver. Beleza? Ó, é 0,25 que tá lá, aqui, o volume aqui, ó. É 0,25 que tá lá. Só que não tá dando para ver porque a linha tá muito pequena. Eu vou tentar reduzir a qualidade para uma qualidade menor para ver se aparece o número ali certinho. Calma aí. Tá, essa qualidade aqui dá para ver tranquilo. Depois eu volto para a qualidade que eu tava. Ó, coloquei 0,25. Ah, não tá dando para ver. Tem hora que dá pra ver, tem hora que não dá, não sei porquê. Tá, beleza, não tá dando pra ver, vou voltar pra outra qualidade. Tá, vamos lá, não tá dando pra ver, então eu vou deixar assim. Só que eu vou deixar esse cara aqui, ó. Deixar essa janela de negociação aqui. Daí eu vou tirar o zoom. Vou tirar o zoom pra vocês entenderem. Ó. Aqui é a janela de negociação. Tô com 0,25, beleza? Inclui mais 0,25. Sem problema. Ó, 0,25, 0,25. Joguei mais 0,25. Ainda sem problema. Agora eu vou jogar um lote de 1. Conseguiram entender o que aconteceu? Eu joguei um lote de 1. O meu lote de 1 virou 0,81 e os meus lotes de 0,25 viraram 0,2. Ele balanceou todas as entradas. Para o meu risco ficar o risco de 3% que eu precisava. É isso que o EA de gerenciamento de risco faz. É para isso que eu construí ele. O problema que deu lá do fora da janela, provavelmente é porque a versão que eu tava no notebook, eu cheguei de viagem hoje e eu tive que baixar os arquivos que tava lá. O arquivo que eu uso na conta real, provavelmente é uma versão diferente da versão compilada que eu baixei para o notebook. Então, esse erro eu provavelmente consertei muito
muito tempo atrás esse erro. Só que deu no notebook porque eu baixei uma versão desatualizada. Mas quando eu compilei de novo, o código-fonte, não deu mais problema. Então, em caso desse erro estar acontecendo com você também, eu vou te mandar o arquivo de novo, com essa versão compilada mais recente, beleza? Tudo que eu precisava explicar está aqui. Basicamente, todo tipo de configuração que você vai precisar fazer é dentro do banco de dados. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e vou te mandar o link também. Eu deixo o link certinho. Sensacional. É isso que você precisa configurar no robô. Não é coisa extremamente difícil, mas você acessar o banco de dados é a parte chatinha. Basicamente o banco de dados. Para tu acessar e editar, é basicamente tu editar um Excel, só que uma interface diferente. Para utilizar o robô é basicamente isso. O SST Charttrade é o boleto que eu estou usando, mas quem faz esse gerenciamento é esse cara aqui, ó. É esse cara aqui, é o Risk Management. É o Risk Management que faz esse gerenciamento. Não é o boleto do garoto. Se eu fechar a boleta aqui, ainda vai continuar funcionando. Então quem faz o gerenciamento é esse outro gráfico aqui que está com o meu gerenciador. Você só precisa do gerenciador. Se não gostar da boleta do Garuf, a boleta CST Chart Trade, não tem problema. Você pode usar outra boleta. Se você não gosta de usar a boleta, quer usar aqui, ó, Sell Limit, Buy Limit e puxar Stop Loss, tem problema nenhum. Vai funcionar do mesmo jeito. O meu robô, meu EA, é um EA gerenciador. Ele não boleta para você. Ele só vai gerenciar sua posição. Como que ele vai gerenciar sua posição? Opa, você abriu posição fora do horário? Pô, não era para abrir, cara. Você está fora da sua janela operacional. Ele vai lá e te zera. Você colocou ordem pendente fora da sua janela operacional? Ele vai cancelar a tua ordem. Você fechou uma posição e antes do tempo que você tem que esperar para abrir uma nova posição, você tentou abrir a posição, ele vai te bater lá. Ó, não pode, cara, não pode. Você fez mais do que a quantidade de trades que você podia fazer, ele não vai te deixar. É esse tipo de coisa que ele é gerenciador, mas não vai executar para você. Se você colocar uma posição, tanto posição quanto pendente, maior do que o risco lá que você estipulou, que no meu caso eu deixei input de 3%, se o seu risco for maior que essa porcentagem da conta, o que ele vai fazer? Ele vai ir diminuindo o seu risco até chegar no risco que você pode segurar. Só um alerta que eu tenho aqui para vocês. É o seguinte, se você tem uma posição que esta posição tem 1% de risco e você coloca a ordem pendente que fica acima de seu risco em porcentagem, o robô ele não vai alterar o risco da posição, ele vai alterar o risco das pendentes. Beleza? E se você abriu nova posição e essa nova posição fez com que o EA percebesse que você extrapolou seu risco, aí ele mexe nas posições. Se você, dá exemplo em porcentagem aqui, se você tem uma posição de 2% e colocou uma ordem pendente de 2% e você só podia 3%, a sua ordem pendente vai virar de 1%. Se você tinha uma posição de 2% e você abriu uma nova posição de 2% e só podia 3%, as suas posições vão ter lote reduzido até o lote das posições seus 3%. Isso é um nível de prioridade. Primeiro, tu vai ficar com a posição, depois tu pode arriscar pendente. Se a tua posição já deu o teu risco, já deu o teu teto de risco, você não pode abrir pendente. Agora, se você abrir uma nova posição e tem posição, e essa nova posição passou do teto de risco, ele vai gerenciar as posições. Enquanto está fora, ele não gerencia o dentro. Enquanto foi dentro, ele gerencia todo que está dentro do trade.
É basicamente isso que eu precisava explicar sobre o robô. Deve ter ficado um vídeo bem longo, mas desculpa, mas é muita coisa para explicar. A sugestão do Michael de adicionar sequência de ganhos e sequência de losses, eu vou anotar para adicionar. É uma adição sensacional e eu tenho intenção de fazer isso daí, que eu acho que para todo mundo eu acho que é uma boa adição. Obrigado aí para quem colou. Tamo junto. E é isso.